Pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós estaremos dando continuidade aos nossos estudos a respeito do substantivo. E neste vídeo falaremos a respeito do substantivo simples e também do substantivo composto. Os substantivos simples, eles formam o plural de várias formas dependendo de suas terminações. Sendo assim, palavras terminadas em M fazem plural em NS. Ou seja, nós substituiremos o NS no lugar do M em palavras no plural. Neste caso, nós temos aí um exemplo com a palavra tom, e na sua forma plural ela vai ficar tons, com NS substituindo então o M. As palavras terminadas com S, Z e R, elas fazem o plural acrescentando S no final. Então nós temos aí como exemplo a palavra gás, que em sua forma plural ela vai ficar gases, com ES no final. Nós temos aí a palavra giz, um erro aí de digitação aí na tela, ficando gases, mas na verdade é gizes, né? Substituindo então o ES no final. O revólver vai ficar revólveres, acrescentando então o S após o R no final. As palavras terminadas em ão, elas têm três formas possíveis de plural: ões, ais e aos. Como exemplo aí nós temos a palavra razão, que vai ficar razões em sua forma plural, capitão, que vai ficar capitães, e cidadão, que vai ficar cidadãos. As palavras terminadas em ao, el, ol ou u têm o plural em ais, eis, és, ois e uis. Como exemplo, nós temos aí a palavra laranjal, que vai ficar laranjais. Solúvel, em sua forma plural, vai ficar solúveis. Paiol, em sua forma plural, vai ficar paióis. E sul, vai ficar em sua forma plural, suis. Há algumas exceções, como a palavra mal, que ela vai acrescentar em seu final o S, que vai ficar males. E cônsul vai ficar cônsules. E mel vai ficar meles ou méis. Então, há essas exceções aí que é bom estudá-las, né, e decorá-las. As palavras terminadas em il têm duas possibilidades de plural, que é eis e is. Neste caso, nós temos a palavra de exemplo, que é uma palavra paroxítono, que é o réptil. Ela vai ficar répteis, onde o eis substitui o il. Também temos a palavra cantil, que é um oxítono, onde que a palavra o is, ele vai substituir o L no final, ok? Então, também temos palavras terminadas em zinho, que pluralizada essa palavra, ela se torna então, cortando o S, acrescenta-se os zinhos. Neste caso, nós temos aí leitãozinho, que vai ficar leitãozinhos. No caso da palavra pastelzinho, ela vai ficar pastelzinhos, acrescentando então o S após o zinho. Palavras terminadas em X e em algumas em S são invariáveis no plural, como é no caso o ônix, a palavra ônix. Então ela vai permanecer ônix, então fica o ônix, se torna os ônix. E também um lápis, que no caso de o lápis, se torna os lápis. Agora partiremos para o estudo do substantivo composto. O substantivo composto forma um plural dependendo das palavras que os compõem. Sendo assim, há algumas variáveis que nós estaremos estudando agora. O substantivo composto ele pode variar conforme os seus elementos, quando ambos forem palavras variáveis.
ou seja, substantivo, adjetivo, numeral. Como exemplo, nós temos aí o amor perfeito. No caso, em sua forma plural, ela vai ficar amores perfeitos. Ambas se alteram. Sexta-feira vai ficar sextas-feiras. Ambas se alteram. Como exemplo, também temos a palavra obra-prima, vai ficar obras-primas. A outra variável diz o seguinte, que ela varia só o segundo elemento. Então, quando nós temos aí um substantivo composto, quando o primeiro deste substantivo composto for verbo ou palavra invariável, como advérbio ou interjeição, só substitui o segundo elemento. Então, nós temos aí um verbo, que é o beija-flor, que é beija-flores. Temos aí o advérbio abaixo assinado, que vai ficar abaixo assinados. E o Ave Maria interjeição, que vai ficar Ave Marias. Quando houver elementos repetidos, total ou parcialmente, aí altera-se então só o segundo elemento, como é o caso de tic-tacs e reco-recos. Apenas o segundo elemento sofre alteração. Também o segundo elemento vai sofrer alteração quando houver formas reduzidas no segundo elemento, como por exemplo, grão-duque, vai ficar grão-duques, ou bel-prazer, que vai ficar bel-prazeres. Também o substantivo composto ele varia só o primeiro elemento. Quando isso? Quando houverem preposições, ou seja, no caso aqui nós temos a palavra de exemplos, pôr do sol, que vai ficar pores do sol, mula sem cabeça, que vai ficar mulas sem cabeça. Também ela vai variar só o primeiro elemento quando o segundo de dois substantivos indicar tipo, espécie ou qualidade. Então nós temos aí a banana maçã, que vai ficar bananas maçã, navio escola, que vai ficar navios escola, caneta tinteiro, que vai ficar canetas tinteiro, samba enredo, que em sua forma plural vai ficar sambas enredo.